O jogador Elano participou do terço com Frei Gilson e deu um testemunho, mais um testemunho tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu não poderia deixar de compartilhar esse testemunho com vocês. O mundo espiritual, ele existe, ele é real. E quando as pessoas entendem que as batalhas são espirituais, como está em Efésios 6, 10, 20, que as nossas batalhas não são contra as pessoas, mas sim contra precipitados das trevas, né? E a gente age de uma forma onde buscamos sabedoria e principalmente uma força espiritual, nós vencemos. Assistam esse testemunho e depois voltamos a conversar. A gente muito se fala às vezes do pecado do adultério, mas isso não é o único pecado que nos leva a cometer grandes prejuízos na nossa vida. Esses 10 anos, foram 10 anos exatamente, dos 20 ao 30, cometendo tudo isso que eu estou falando para vocês, tendo uma carreira brilhantemente profissional dentro do campo de conquistas, mas fora que até os 30 anos da minha vida eu me separo, abandono a minha família e vou embora de casa. Então, para vocês verem, um cara de sucesso, um cara que construiu um império profissionalmente, não financeiramente, mas profissionalmente, que é o meu sonho, mas eu deixei a minha família de lado. E graças a Deus, ao silêncio que o Frei tem falando muito, toca muito ao coração, e minha esposa, o testemunho dela é sobre o silêncio. Ela foi até um padre e o padre disse a ela: você tem duas opções, ou você segue o silêncio de Maria, ou você chuta o balde de vez. Graças a Deus, ele mais uma vez cuidou de mim com a intercessão de Maria, e a minha esposa preferiu o silêncio de Maria. E com isso, com todas as nossas buscas, vindo também a conversão diretamente da minha esposa, nós restauramos. Deus deu essa graça de restaurar a família. Eu acredito que muitos de vocês viram esse testemunho ao vivo, assim como eu vi. E eu me emocionei. Me emocionei por sabedoria de uma mulher, pela fé em Deus e principalmente pela conduta de um padre. Exatamente, gente. Por que a conduta de um padre? O padre não orientou ela a abandonar, esquecer o marido e seguir a sua vida. Hoje nós vemos muito isso. Pessoas ocupando cargos religiosos que representam a Deus e diante de circunstâncias acabam induzindo as pessoas à separação, ao divórcio, assim como muitos profissionais, porque eu recebo inúmeros pacientes aqui que me trazem isso. Separei, me divorciei, me arrependi porque eu ouvi conselhos de um psicólogo, de um terapeuta, até mesmo de um líder religioso. Quando existe uma batalha dentro de um lar, dentro de uma família, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela entende que aquela guerra é espiritual. Não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. Principalmente aonde envolve vícios, traições, até mesmo, gente, pessoas com comportamentos narcisistas. E todos nós sabemos que existem milhões de casamentos destruídos por questões de traições e de vícios. Tudo aquilo que o jogador Elano provocou. Mas diante de uma sabedoria de um padre, aonde deu dois caminhos para a esposa de Elano. Primeiro, vencer essa batalha espiritual através do silêncio de Maria ou abandonar o marido de vez. Diante do amor, ela decidiu batalhar pelo casamento e venceu. Por que que ela venceu? Porque quem estava no Elano não era o Elano, era um espírito das trevas. E para essa vitória acontecer, ela tinha que orar, ela tinha que jejuar, ela tinha que clamar a Deus em silêncio, para que Deus expulsasse todos os demônios que estavam em Elano através do poder de Cristo. Hoje o Elano é um homem convertido, tanto que na página dele está escrito exatamente sobre conversão. É um novo homem, ele foi curado,
ele foi liberto pelo poder de Cristo. Por que estou compartilhando isso com vocês? Por vários motivos. Primeiro, para a honra e glória de Deus, né, gente? Milagres têm que ser compartilhados, gente. Gente, milagres como esse tem que ser compartilhado, tem que ser exposto, tem que ser divulgado para a honra e glória do nosso Deus, para que outras pessoas possam experimentar desse milagre, para que outras pessoas que estão vivendo essa mesma situação tenham a sabedoria de buscar Deus, antes de buscar um divórcio ou uma separação. Segundo motivo que eu estou compartilhando isso com vocês. Gente, nós estamos numa era de guerra espiritual mesmo. Olha, é difícil uma casa, uma família que não esteja vivendo uma guerra espiritual nos dias atuais. Você acha que eu também não tenho minhas batalhas? Tenho. Mas e aí? Reclamando a gente resolve? Murmurando, sofrendo, chorando resolve? Não, porque não muda o resultado. O que muda o resultado, gente, é orar de madrugada. Exatamente isso, fazer o que estamos fazendo com o Frei Gilson. Jejum, oração, entregar para Deus a situação. Não somos nós que resolvemos os problemas, é o próprio Deus. É o próprio Deus. E o terceiro motivo, para a gente entender que quando uma pessoa está em pecado, Deus vai agir para tirar ela do pecado. Deus vai agir. E Deus vai agir no ponto fraco dessa pessoa. Aonde Deus agiu com Elano? Na família. Aonde Deus agiu no José Neto? Saúde emocional. Entrou em pânico e depressão. Ele também estava pecando através do trabalho. Então Deus utilizou a depressão e o pânico para que José Neto não trabalhasse. Quando aquilo que tu faz e te conduz ao pecado, Deus tira. Pode ser o trabalho, pode ser dinheiro, pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser um pânico. Gente, que pai, me diz que pai que vai ver um filho se destruindo e não vai fazer nada? Jesus não disse que se teu olho te faz pecar, arranque-o. Se tua mão te faz pecar, arranque-a. Não foi isso que Jesus disse? Pois bem, vocês acham que diante de um pecado, o que Deus vai fazer? Vai arrancar aquilo que te leva ao pecado. Exatamente isso que Deus faz. E muitas vezes as pessoas estão dentro de uma provação, mas elas não sabem o porquê que elas estão nessa provação. Por isso que tem que ir para um confessionário. Como o José Neto disse, confissão em cima de confissão, comungar, se redimir. O que Deus deseja é isso, que você abandone o pecado, porque o pecado está te destruindo, o pecado vai te destruir. E isso vale, gente, para todos os vícios. Eu estou aqui, né, com um grupo, com um canal para a superação dos vícios nessa quaresma. E esse depoimento do Elano também serve para esse canal. E esse também é um dos motivos que eu estou gravando esse vídeo, para compartilhar com as pessoas que estão enfrentando o vício. Porque não existe outro caminho. Não existe outro caminho para cura e libertação se não for através de Deus, através de uma transformação, como está em Romanos 12:2. Transformai a vossa mente. Transformai os vossos comportamentos, transformai os vossos hábitos para experimentar o melhor de Deus. Muitas pessoas perderam até a paz. Por que perderam a paz? Porque os comportamentos que se tinham estavam levando ao pecado. E aí Deus tira algo para que a pessoa reconheça os seus erros e bata na porta de Deus. Para que Deus possa curá-la, libertá-la. O que Deus deseja é isso. O que Deus deseja de vocês é curar vocês, libertar vocês. É salvar o casamento de vocês, a família de vocês. Mas para isso vocês precisam abandonar aquilo que desagrada a Ele. Precisam abandonar o pecado, renunciar o pecado, confessar esse pecado e buscar essa comunhão com Deus novamente.
Não existe nada impossível para Deus. Só que todas as batalhas, gente, são espirituais, como está em Efésios 6, 10, 20. E a solução é a oração. Oração. Deus, Jesus Cristo. Jejum. E por último, né, isso serve para muitas pessoas que estão enfrentando aí divórcio, separação, traições, que estão em crise matrimonial. Às vezes vocês estão buscando uma resposta, o que fazer? Separar, abandonar, ou seguir o caminho, ou enfrentar, né, essa situação de uma forma sábia. Use esse exemplo da mulher do Elano, que buscou o silêncio de Maria, que buscou a oração para salvar o casamento, e não apenas salvar o casamento, ela não salvou o casamento dela, ela salvou o pai das filhas dela. Você não é obrigado ou obrigada a continuar dentro de um casamento, mas você pode salvar uma alma. Por tudo que você viveu com essa pessoa, pelos filhos que vocês têm juntos, vai orar por ela, vai jejuar por ela. Ela está nas trevas, é só isso. Os comportamentos que elas estão tendo é porque elas estão nas trevas. Elas precisam de luz, elas precisam de amor, elas precisam de acolhimento. O que elas fizeram não foi para prejudicar vocês, não foi por ser vergonhice, não. Gente, vamos tirar isso. Essas pessoas, elas estavam vulneráveis. O inimigo quer almas, o inimigo quer pessoas, ele quer servos. A batalha está grande. Ele vai usar todo o poder que ele tem, através do prazer, através do próprio poder também, através da carência, de um vazio existencial, ele chega ofertando um prazer como um anestésico. Às vezes é a traição, às vezes é a pornografia, às vezes é a masturbação, às vezes é a droga, às vezes é o álcool. Ele age de uma forma para destruir aquilo que Deus fez para ser sagrado, que é a família. A gente precisa entender que é uma batalha espiritual, como está em Efésios 6, 10, 20. Gente, se vocês abandonam, se vocês separam, se vocês têm a ira, o ódio, a raiva, e essa ira, esse ódio que as pessoas emanam, elas acabam destruindo ainda mais a vida da outra pessoa. A outra pessoa precisa de amor e não de ódio. Por isso que Jesus fala, perdoe 70 vezes 7. Porque a fraqueza dela não foi porque ela quis, é porque ela tinha um trauma, ela tinha uma dor. Ela deixou uma porta aberta. A mágoa, o ódio, o ressentimento é a ausência do Espírito Santo. Quantas pessoas que carregam mágoas, ressentimentos? E aí deixa uma porta aberta, o inimigo chega trazendo um anestésico. Quando você escolhe orar, jejuar, expulsar os demônios que estão naquela pessoa, você está quebrando maldições hereditárias da tua vida, da vida da família dele, da vida dele e principalmente dos teus filhos e dos teus descendentes. Você está acabando com o mal ali. Sem falar que mesmo que você não continue, mas você está tirando uma pessoa das trevas. Você está salvando uma alma para Cristo. Você vai estar transformando uma pessoa. E ela vai abandonar tudo aquilo que não presta. A partir do momento que ela é santificada, ela abandona sem você precisar cobrar. Porque quem vai fazer por ela é o próprio Espírito Santo. O seu papel é orar, jejuar e expulsar os demônios que estão ali. E se você não dá conta sozinha, busca um líder religioso. Eles existem para isso. Mas saiba buscar um líder religioso, não aquele que manda você abandonar e manda você deixar para lá, porque a pessoa não tem mais jeito, mas sim aquela que não desiste de uma alma, aquela que está cheia do Espírito Santo, aquela que está cheia de Cristo. Busca um líder religioso cheio de Jesus que você salva a sua pessoa. Isso está na Sagrada Escritura, gente. Lá na Sagrada Escritura, em 1 Coríntios 7, fala que o homem tem o poder de santificar a mulher tem o poder de santificar o homem, assim como a gente tem o poder de santificar os nossos filhos. O que não dá é a gente lavar as mãos, não querer o sofrimento, porque de qualquer maneira você vai sofrer, continuando, separando, do jeito que for, você vai sofrer. E se lá na frente os seus filhos começarem a repetir o mesmo padrão, você vai se arrepender. Por que você não quebrou essa maldição lá atrás?
Porque você vai sofrer muito mais com o teu filho padecendo do que o teu cônjuge fazendo coisas erradas. A salvação, ela existe. Só que a salvação, ela só existe através de Cristo. É expulsando demônios. Eles existem. E tá aí para destruir. Então, se você hoje está enfrentando uma situação semelhante a desse jogador, ou de vícios, ou qualquer coisa, até mesmo crise financeira ou doença, expulsam demônios responsáveis por isso. Expulsem o espírito da doença, o espírito da escassez, o espírito da miséria, o espírito dos vícios, o espírito da fornicação. Se o teu marido ou a tua mulher tem aí vícios de pornografia e masturbação, expulsa os espíritos da fornicação que está na vida dela. Em nome de Jesus, você decreta, em nome de Jesus eu expulso. Jesus veio para o mundo para libertar todo mundo dessa escravidão de Satanás. E por que vocês vão permitir que a pessoa amada de vocês fique preso ali? Ensinem elas a orar, jejuar. Mostra para ela que a salvação está na oração e no jejum. E se ela não vai, você ora. Em silêncio, em silêncio. Enfrenta essa guerra silenciosamente através da oração. Vão orar de madrugada. Faça essa campanha com o Frei Gilson aí. Vocês vão ver se vocês não têm vitória. Tem vitória, gente, tem vitória. Quando expulsa os demônios, a pessoa volta àquilo que ela era antes. Volta a ser aquela pessoa que você conheceu, se apaixonou. O que vocês precisam é orar. E muitos de vocês não conseguem a oração. Porque vocês estão possuídos de ódio, de ira, de mágoas. Estão cegos espiritualmente, estão fracos espiritualmente. Não conseguem entender que isso é uma batalha espiritual. E assim, gente, olha, daqui para frente a coisa vai intensificar cada vez mais. Então, oramos, vigiamos para que isso não venha acontecer. Nós precisamos hoje blindar a nossa casa, precisamos blindar a nossa família através de oração e jejum. Eu oro o dia inteiro. Oro o dia inteiro. Tem que orar, ainda mais eu que estou aqui me expondo, né, do jeito que eu estou. Porque eu estou entrando em batalhas na vida de muitos casais. Ensinando a enfrentar de uma forma espiritual. E eu tenho muitos testemunhos positivos. Eu não salvo o casamento, eu salvo almas do inferno. Se o casamento vai dar certo depois ou não é outra história, né? Mas uma alma é salva. Meu propósito aqui é esse, conversão mesmo. Fazer as pessoas experimentarem o melhor de Deus. E elas experimentam, aprendem o que é ser feliz de verdade, o que é ter paz de verdade. As pessoas no qual que eu acompanho, elas começam a experimentar uma paz que nunca tiveram. Curam a ansiedade, curam tudo, diante de um propósito, diante de uma intimidade com Deus. E Deus vai agindo silenciosamente. Muitas vezes vocês passam por situações e é justamente para vocês santificar o outro. Deus colocou você no caminho daquela pessoa lá para você salvar ela. Vocês têm noção quantas pessoas eu estou levando para minha oração de madrugada? Vocês têm noção? E tem algumas que eu peguei de proposta especial mesmo. Eu estou com 3 pessoas que é especial mesmo. Eu estou orando todo dia de madrugada por 3 pessoas. Para tirar do inferno. Exatamente, fora as outras que eu estou orando todos os dias, que eu coloco todos os dias. Mas tem 3 em especial. É assim que a gente vence batalhas. Jejum e oração.